discricionariedade de escolher que é inconstitucional da parte, ou ele tem que mostrar Não, tem que fundamentar, tem que motivar. Todo ato tem que ser motivado. Sim, né? Então, quando o presidente veta um projeto de lei, ele não pode só dizer, não, estou vetando. Não. Estou vetando e os motivos do veto. Se ele entende que o projeto de lei é inconstitucional, ele vai ter que motivar, né, no veto, no texto do veto, porque é inconstitucional. Certo. Até porque o veto vai fazer com que o projeto de lei volte para o Congresso Nacional para ser reapreciado, para ver se derruba ou não o veto. Né? De outra sorte, vamos falar agora do controle do poder legislativo sobre o poder executivo. Certo. Nós vivemos uma pandemia. Só para a gente não perder o fio, do executivo para o judiciário, em caso do judiciário extrapolar seus poderes, ele não tem nenhum tipo de caminho legal, constitucional de dizer, pá, calma lá. Não. Aí a gente vai ter a amarra em que nós estamos hoje. Sim. Né? Nós temos a amarra. Nós temos instrumentos para interferir no poder judiciário? Temos. Sim. Temos. Mas aí o problema é que os instrumentos que nós temos... E aí eu vou até refazer minha frase. Interferir é uma palavra que fica parecendo que é interferir no sentido nocivo. De chegar lá e empurrar. Não é interferir no sentido nocivo, é de frear o poder judiciário. Né? E frear em que sentido? As regras do jogo, Yuri, estão postas. Quando você vai jogar o WoW, Quando você vai jogar o WoW, você vai... Dotinha. Quando você vai jogar um jogo de tabuleiro, você... Eu sou da época do jogo... Eu tava confundindo com LoL. Não. Quando você vai jogar um jogo de tabuleiro... Sim. Eu sou da época de jogo de tabuleiro. Você é também. Vera nem Camboinha. Quem nunca jogou o WoW, Banco Imobiliário? Quando você vai jogar um jogo de tabuleiro, você pega as regras do jogo antes. Né? As regras do jogo democrático, as regras do jogo que é a vida do Estado, são a Constituição. Estão na Constituição. A Constituição ela vai dizer até onde cada poder deve ir e pode ir. Tudo que esse poder fizer além disso está contrariando a Constituição. Sim. Certo? Então, a gente tem na Constituição instrumentos democráticos do sistema de freios e contrapesos para frear as condutas dos membros dos poderes. Como existe a possibilidade de, por exemplo, o presidente da República apresentar pedido de impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, não é uma coisa que você acha que é tão convencional, né? O presidente chegar e ele mandar o pedido de impeachment. Sim, não assim, é. Você acha meio estranho, né? Não é convencional, até porque também nós temos uma república jovem, né, cara? Sim, a Constituição tem 34 anos, né? Quando você compara com a Constituição dos Estados Unidos, que existe desde 1787, é a mesma até hoje, né? Então é uma democracia, na verdade, os Estados Unidos não é uma democracia, os Estados Unidos é uma república consolidada, né? A Constituição norte-americana não fala em nenhum momento em democracia, é uma república, né? Então, a Constituição norte-americana é uma república, os Estados Unidos da América é uma república consolidada. Mas a nossa é muito jovem ainda, né? Então a gente está passando, inclusive, por um momento de profundos abalos institucionais exatamente por causa dessa não compreensão de até onde vão os limites dos poderes. Mas vamos lá. Como é que, por exemplo, o poder executivo, o poder legislativo vai fazer esse sistema de freios e contrapesos com o executivo? Um outro exemplo. Vamos pegar, eu não vou nem falar da pandemia. Eu vou lembrar de um caso que ocorreu concreto no ano de 2018. Sim. Em 2018 a gente sabe que o estado, um dos estados mais bonitos do país e a cidade mais bonita do Brasil, incontestavelmente, que é o Rio de Janeiro, e o estado do Rio de Janeiro são tomados pelo crime organizado. Completamente. Né? Completamente. E o então presidente Michel Temer, no ano de 2018... enxergando, né, a incapacidade do governo estadual de conseguir lidar com o crime organizado, ele decretou a intervenção federal no estado do Rio de Janeiro. Intervenção federal é um procedimento constitucional previsto no artigo 34 da Constituição, onde a União que é um ente autônomo, e afasta um pouquinho da autonomia de outro ente autônomo, que é o Estado. E aí o que é que Michel Temer fez? Ele afastou o secretário de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro. A competência de nomear secretário de Estado é do governador, mas ele afastou o secretário de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro e nomeou um interventor, nomeado diretamente pelo presidente. Isso é algo profundamente excepcional. Não passa pelo legislativo? E aí era o que eu ia dizer. Por ser algo absolutamente excepcional, não pode ser de ampla discricionariedade do presidente da República. Então, ele decretou a intervenção federal, mas depois da decretação foi para o Congresso Nacional, para o Congresso Nacional aprovar ou não. Isso. O Congresso aprovou, mas poderia ter rejeitado. E se tivesse rejeitado, não ocorreria intervenção. É uma forma de controle. Se o Congresso aprova hoje uma lei inconstitucional, por exemplo, artigo 5º
Inciso 3 da Constituição veda no Brasil a prática de qualquer tratamento desumano ou tortura ou qualquer tratamento desumano ou degradante. Aí digamos que o Congresso Nacional aprove uma lei tipificando não, uma lei trazendo uma alteração ao Código de Processo Penal e dizendo que é legal a prática de afogamento como meio de se obter a confissão do investigado no inquérito policial. Em outras palavras, gente, afogamento, pegar a cabeça do cabo, botar no tonel d'água, né? Pegar a cabeça de um cabo, botar no tonel d'água 150 vezes até o cabo confessar o crime. Digamos uma alteração legislativa dessa. Acabou paciente, ficar 150 vezes. Até confessar o crime. Eu na primeira eu dizia, fui eu, mesmo que não fosse. Mas digamos que tivesse uma alteração legislativa dessa, fosse aprovada no Congresso Nacional, passou pela CCJ da Câmara, passou pela CCJ do Senado, chegou no presidente, o presidente sancionou. E aí? Tá tudo doido. Né? A lei tá válida, não tá? Sim, plenamente. Formalmente tá válida. Só que a gente sabe que a lei contraria a Constituição. Aí vai se ajuiza uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo para que o Supremo declare essa lei inconstitucional. Poder Judiciário interferindo, na verdade interferindo não, fazendo o controle da atuação dos demais poderes. Isso é checks and balances na prática. Tem uma questão que geralmente, quando é tem uma questão que eles dizem geralmente, ó, isso aqui é inerente, isso aqui faz parte do legislativo. Você, teoricamente, não deveria interferir aqui. Tem certas circunstâncias que são assim. Tem certas circunstâncias que são assim. No caso aí, se o legislativo diz, epa, garoto, não, isso aqui é inerente do legislativo, você não tem nada a ver. Eu acho que não faz sentido, né? Assim, hoje é complicado. Hoje é complicado. Hoje a gente tem já na jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal casos onde o Supremo Tribunal Federal interviu em coisas que são inerentes do Executivo, por exemplo. Sim. Na nomeação da... Ramagem. Lembra? Eu acho que foi da Tereza Cristina quando foi pra... Não, foi de Ramagem quando ele ia pra PF. Sim, Ramagem na PF, mas aquela ministra que ia ser ministra do Trabalho também, que o STF proibiu ela ser nomeada ministra do Trabalho porque ela respondia a processos trabalhistas. Eu não lembro quem era a ministra. Esqueci. Mas, enfim, a Constituição diz que compete privativamente ao presidente da República nomear e exonerar ministro de Estado. Né? E não tem condicionantes para o exercício do cargo de ministro de Estado, né? A única condição que tem lá é ser maior de 21 anos, brasileiro nato ou naturalizado, com exceção no caso de ministro de Estado da Defesa, que tem que ser brasileiro nato, mas as condições estão postas na Constituição. Acho que foi bem com o Temer, não foi não? Eu acho que foi com o Temer. Acho que foi com o Temer, não foi com o Bolsonaro, foi com o Temer. Não. Mas assim, jurisprudência, sim, né, totalmente afrontosa da Constituição. Você não existe lei ou dispositivo constitucional que diga quais são os requisitos que o ministro do Trabalho tem que ter. Não pode sofrer processo trabalhista. Pô, isso é uma escolha política, isso é uma escolha do presidente da República, né? Então, tá em pleno gozo dos direitos políticos? Tá. Não poderia se não tivesse. Mas as condições para ser ministro de Estado estão postas na Constituição. Isso foi uma interferência indevida, abusiva, no meu ponto de vista, porque eu tenho uma tendência, como eu disse a você, eu levanto a bandeira da Constituição. Sim. Veja que eu estou falando no caso do governo Michel Temer. Sim. Né? Posso falar, por exemplo, daqui a pouco a gente pode entrar no contexto da compreensão da possibilidade ou não de prisão do indivíduo antes do trânsito em julgado da sentença. E eu, enquanto constitucionalista, sempre fui radicalmente contra a prisão antes. Porque eu tenho um entendimento que a Constituição deixa muito claro. Mas é um ponto que pode ser alterado através do legislativo, normalmente. Nesse caso, é cláusula pétrea, que é direito de garantia individual, né? É direito de garantia individual. Ou seja, só pode ser mudado se for para melhorar. Para melhorar, exatamente. Não, só depois de morrer. Né? Ou outra Constituição, né? Então, assim, eu quero aqui deixar bem claro, novamente, para quem nos acompanha, que eu não estou falando aqui em defesa em proselitismo de A, B ou C. Eu estou falando em defesa... O único proselitismo que aí eu confesso que eu estou fazendo é da Constituição. Sim. Minha defesa é da Constituição. E eu não tenho medo, e muito pelo contrário, hoje eu coloquei isso no texto. Eu não tenho medo de defender a Constituição. E, na verdade, eu tenho verdadeira ojeriza por todo e qualquer jurista que se deixa balizar, que deixa sua opinião ser mudada por causa de sua ideologia política. Ideologia política não é parâmetro hermenêutico da Constituição.
Né? Porque quem hoje aplaude os desmandos do ministro Alexandre de Moraes, amanhã pode ser vítima, mas vai achar ruim. E são dois fatores, porque não é só a percepção política, tem também a questão do... Quando o poder se protege. Eles ficam se protegendo. Sim, do corporativismo. Corporativismo, que entra muito forte aí. Muitas vezes eles se mantêm ali com base também no corporativismo, mas pegam e ficam tomando decisões, fazendo coisas totalmente fora da... Tipo, a lei tá dizendo 2 mais 2 é 4, o cabo não, dá 23. Não dá, cara, não dá pra aceitar. Velho, eu digo isso, eu não respeito. Eu tenho todo o respeito do mundo pelos meus colegas, professores e advogados, juízes, promotores, mas aquele que interpreta a norma jurídica não com base em critérios técnicos hermenêuticos, né? O que é hermenêutica para quem nos acompanha e não é da área jurídica? Hermenêutica é uma ciência. É uma ciência que estuda métodos e técnicas de interpretação da norma. Né? Então, existem métodos para interpretar a lei. E isso, cara, é assim... Você tem esse espaço, esses caminhos aqui para interpretar a lei. Você tem que ter um método qualquer que seja, em tese. Tá? Em tese. Eu vou dizer porque em tese vou lhe contar uma história minha que podcast é bom que você pode contar histórias pessoais, né? É bom demais. Eu vou lhe contar uma história do meu professor de hermenêutica constitucional. Mas você tem uma série, aí você tem, cara, doutrina sobrando para ensinar a interpretar norma jurídica e especialmente a Constituição, que é uma norma um pouquinho atípica. Só naquele... Segura isso aí, hermenêutica. Você vai falar. Naquele momento que o STF interviu na presidência do Senado com o Renan Calheiros. Lembra desse momento? Sim. Que eles disseram que era para ele sair da que respondia a processo criminal. E ele não saiu. Nesse momento... Foi outro momento de conflito legal, né? Conflito legal. Porque ele não podia, porque respondia a processo. A processo criminal. É. E ele não aceitou sair e ficou aquele impasse ali resolvendo politicamente. Eles resolvem nos gabinetes, né? Mas quando deveria estar tudo muito claro, que está muito claro nas regras do jogo, lá na Constituição. É como eu estou dizendo. As regras estão postas. O problema é que você quer procurar pelo em ovo. O problema é que estão tentando buscar pelo em ovo. Estão querendo ler textos dentro de entrelinhas. Né? Criando... Eita, apareceu uma novidade aqui na Constituição. Como assim? Onde é que tá isso? E assim, veja, eu não sou um normativista que é o seniano, aquele cara que não, tem que ser ipsiliteris o que tá na norma. Mas, cara, a norma traz os parâmetros para você entender tudo. É o mínimo, né? Por mais que existam hard cases, né? Ou seja, casos de difícil solução que a lei não previu, que a Constituição não previu, mas para você julgar esses hard cases, você vai se basear na Constituição, né? Você vai se basear na Constituição, isso é um fato. Existem métodos hermenêuticos para isso. O problema é quando você joga de lado os métodos hermenêuticos e começa a criar coisas delirando na sua cabeça. Cara, teve uma postagem, essa eu fiquei indignado. Indignado. E o pior é que eu achava... Foi aquela que causou nossa... Sim, exatamente. Não, nem foi aquela. Foi aquela? Foi de Aris Brito. Cara, o pior é que essa postagem, ele não só fez no Twitter, mas ele gravou para um documentário falando isso. Ou seja, não foi um momento de senilidade no Twitter. Né? Ele gravou um documentário dizendo isso. Que não existe na Constituição um Supremo Presidente da República. Não existe na Constituição um Supremo Congresso Nacional, mas existe um Supremo Tribunal Federal. E que interpretar fora dessa forma seria constituicídio. Em outras palavras, o que é que o ex-ministro Carlos Aires Brito disse? Que poder executivo e poder legislativo estão abaixo do poder judiciário, que é exercido pelo Supremo Tribunal Federal como órgão maior. De fato, eles têm a última palavra. Mas não quer dizer que ele é... Cara, maior, mais importante. Tem a última palavra dentro das regras do jogo. Sim, claro. Né? Dentro das regras do jogo. É aquilo que eu estou dizendo, dentro do que a Constituição autoriza. Mas eu te faço uma provocação. Se hoje os ministros do STF decidissem que qualquer crime de homicídio cometido por seus filhos não resultam em cadeia. E aí? Quem é que fiscaliza os fiscais? Aí vai pro Senado. Não, aí vamos para impeachment. Só que os caras lá do Senado estão tudo com rabo preso, né? Então... Mas a grande questão é essa daí. E aí? A gente diz, tem um limite da lei, só que estabelecido por eles e digamos, vemos e como eles podem chegar e tomar uma decisão dessa. Pode. Do mesmo jeito. Não precisa ser tão radical e tão utópico, não. Pode continuar falando, eu vou pegar só o controle aqui. Tá, valeu. Não precisa, Yuri, ser tão radical e tão utópico, não. O inquérito do fim do mundo é um delírio jurídico. O inquérito da fake news é um delírio jurídico.
Não existe previsão normativa. Não existe a possibilidade sequer lógica. E aí, antes que me venham, né? Porque, novamente, eu bato nisso porque eu não... Se qualquer pessoa chegar para mim tentando defender um negócio absurdo desse... Isso remete